É um negócio muito louco a minha prolixidade. Eu tô pensando aqui que um dia isso pode ficar igual aquela brincadeira. Fui não sei na onde, levei não sei o que, levei não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero repetir tudo que eu falei nos vídeos anteriores pra fazer, tipo, uma coesão. Já pensou quando eu estiver gravando o vídeo número 100 e eu tiver que retomar 100 assuntos? Fui à lua, levei um sapato, um cadarço, um dente, um óculos, um aparelho, um lábio, um cachorro. Aí a gente sabe dos três poderes, né? Sabendo o que são mais ou menos as funções dos três poderes, e vou detalhar em outros vídeos, aí você pode retomar aqui nos cards este vídeo também. Ou você quer escolher um cargo para se candidatar, iniciar esse processo, né? Como é que funciona esse processo antes da eleição e de se candidatar a um cargo público? Escolher um partido conforme a sua ideologia, leu a carta do partido, viu as afinidades e aí entendeu os poderes, o que é a competência de cada um. Aí tá. Eleições. As eleições elas acontecem de 2 em 2 anos, sendo que de 4 em 4 anos para mudança de cargo dos mandatos no país. Uma discussão que merece ser feita também é o tamanho dos mandatos, né? Muita gente diz que em 4 anos dá para fazer pouca coisa e depois vai lá e sai para reeleição. E aí, opinião, coloquei um parênteses aqui. Eu acho que reeleições são muito negativas e criam todo um processo de manutenção de poder e tudo mais, e acho que é preciso ser discutido no nosso país. Fecha parênteses. E aí você sabe que você vai ter um mandato de 4 anos. Se for uma eleição a nível municipal, você vai poder se candidatar para vereador ou vereadora, para prefeito ou prefeita. E aí entenda que, sendo um componente do poder executivo como prefeito, você vai poder realizar algumas coisas, todas sempre previstas na nossa Constituição, tudo sempre amparado por lei, porque é só assim que o agente político pode atuar, certo? E a gente também tem uma coisa no nosso país chamada Pacto Federativo, a divisão sobre o que compete de responsabilidade para os entes federados. O que são os entes federados? Os entes federados são os municípios, todos eles, 5.700, os estados, 26 estados, mais o Distrito Federal, e a União. E aí, nesse pacto federativo, a gente tem previsto na condição, então, que o prefeito pode, por exemplo, fazer políticas públicas de saúde, mas prioritariamente cabe a ele a atenção básica, de educação, mas prioritariamente cabe a ele o ensino infantil e fundamental. O prefeito, ele pode organizar a cultura, o lazer, o trânsito no âmbito da cidade, mas ele não pode mudar, por exemplo, o Código de Trânsito, porque cabe isso aos deputados federais, né, ao âmbito da União. Toda essa regrinha é a nossa Constituição linda, maravilhosa, que eu já mostrei aqui pra vocês, trintona, que organiza e que estabelece essas regras. Então saiba que se vai ser candidato a prefeito, você pode colocar propostas, apresentar um plano de governo dentro do que a Constituição permite para você realizar. Ah, vou criar um hospital de alta complexidade que faz operações, né, complexas e tudo mais no meu município. Calma, os municípios em geral não têm recursos para manter hospitais e é por isso que é obrigação dos governos estaduais. Então você quer falar da alta complexidade da saúde, das internações, dos tratamentos mais complexos como oncologia, que é câncer, aí você tem que se candidatar a um cargo do governo estadual, certo? E se for discutir Código de Trânsito, inclusive, no nosso país, que diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que cada estado pode legislar livremente sobre algumas coisas, como é o caso da liberação da maconha, que um estado libera e o outro não, aqui no Brasil não é assim que funciona. É a União que legisla sobre esses temas, é a Constituição da República que organiza tudo isso, é a nossa Carta Magna. E depois tem uma série de leis que são atreladas à Constituição, porque elas foram previstas lá na Constituição. Lei própria disporá sobre o Código de Trânsito brasileiro e como vai funcionar. E aí a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei, mas ele está previsto lá na Constituição, meu filho. Não faça isso. Então, a União legisla sobre isso. Eu quero revolucionar a forma como acontece o trânsito no nosso país, eu quero mudar para a mão inglesa a forma como a gente dirige. Então, você precisa promover esse debate e ser um candidato lá no âmbito da União. Ser um candidato a deputado federal, a senador da República ou a presidente da República, que é a quem compete falar desses temas, por exemplo.
certo? No município tem muita coisa que não se pode fazer, criar obrigações em disciplinas nas escolas, é mais um exemplo. Eu, como vereadora, não posso criar a obrigação de ter aulas de xadrez nas escolas municipais. Embora seja maravilhoso o xadrez, eu jogo xadrez, viu gente? Adoro xadrez. E eu não posso criar a obrigação que no município de Taubaté haverá na grade escolar aulas de xadrez. Não posso, porque quem, de acordo com a Constituição, discute e legisla sobre a grade curricular das escolas do nosso país inteiro é a União. Então é lá no âmbito da União, o Poder Executivo Federal, Presidente da República com seus ministérios e deputados federais e senadores, certo? Existe isso, é preciso entender. Então o cara, antes de se candidatar, deveria saber suas competências, atribuições de cada função para chegar a ser vereador, prefeito, governador, deputado estadual ou federal ou senador da República e saber até onde ele pode ir ou não, o que é que ele pode fazer ou não e não ficar falando aí pelas cucuias que vai fazer coisas que não pode fazer. É o que a gente vê muitos candidatos fazendo e depois enganam as pessoas e geram toda uma lógica negativa da nossa política que vocês estão cansados de saber. Por agora era isso, muito obrigada e seja a escola de cidadania no seu dia a dia, curte, compartilha, fala com a gente, dê sugestões e vamos disseminar boa informação porque as pessoas não sabem quais são as funções e atribuições dos cargos políticos e acabam também pedindo coisas erradas para as pessoas erradas, isso é muito ruim, certo? Vamos disseminar. Obrigada!